Vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente começou a falar sobre triângulos especiais, e aí eu falei daquele triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5, que parece muito pra gente. Hoje eu vou falar de um outro tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo isósceles. Esse aqui também vai aparecer muito. Na verdade, tem 3 triângulos retângulos que vão aparecer muito para nós. O primeiro é aquele, que é o triângulo pitagórico. O segundo é esse aqui, que é o triângulo retângulo isósceles. E o terceiro é um que a gente vai aprender ainda, quando a gente for falar de trigonometria. Você deve lembrar aí, aquele triângulo 30, 60 e 90, que vai ajudar muito também. Mas a gente chega lá ainda, tá? Agora, esse triângulo retângulo isósceles, ele é muito importante para a gente. Por quê? Quando alguém te falar que você está lidando com um triângulo retângulo isósceles, diferentemente de um triângulo comum, ele não vai ter que te contar que lados que são iguais e nem quem é a base. Como assim? Eu gosto sempre de frisar isso, gente, porque muita gente acaba esquecendo. Por exemplo, de nada adianta eu chegar aqui e te dar essa informação. Ó, te dou esse triângulo e falo. Triângulo... Não precisa copiar isso aqui não, tá? Mas imagina eu te falando assim, ó, triângulo ABC é isósceles. Tenta entender. Não adianta muito eu te contar que aquele triângulo ali é isósceles. Por quê? Porque a gente não pode confiar em desenho. Você não pode olhar e falar assim, eu acho que o lado AB é igual ao lado AC. Ele tem que te dar alguma informação adicional. E aí tem duas opções. Ele pode te contar quem é a base do triângulo, ou ele pode direto te contar que lados que são iguais. Então, por exemplo, se ele virar para você e falar assim, ó, triângulo ABC é isósceles de base AB. Tenta pensar aí para mim. Se eu te conto que aquilo ali é um triângulo isósceles de base AB, você sabe me dizer que lado que é igual a qual. Pensa um pouco. Se AB é a base, o que significa? Significa que AC é igual a BC. Mas o que eu quero que você entenda? Ele tem que te contar. Ou ele te conta quem é a base, ou ele te conta direto que AC é igual a BC. Você não consegue adivinhar quem que é igual a quem ali. Agora, no triângulo retângulo isósceles, ele não tem obrigação nem de te contar quem é a base, muito menos de te contar quem são os lados iguais, por um motivo muito simples. Imagina, eu viro no enunciado da questão e falo assim, ó, o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Você vem aqui e se depara logo com um ângulo de 90 graus. Não tem dúvida aqui, ninguém vai ficar na dúvida se esse cateto é igual à hipotenusa ou se os dois catetos são iguais, por um motivo simples. Tem como esse cateto ser igual à hipotenusa? Não. Por que não? É impossível o cateto ser do mesmo tamanho da hipotenusa. Então aqui só tem uma possibilidade. Esse cateto é do mesmo tamanho que esse. E aí a base automaticamente vai ser a hipotenusa. Ah, Ju, não tem outra possibilidade? Não tem. Então no triângulo retângulo isósceles ele não vai ficar te contando quem é igual. Aí observe, se aqui é a base, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo de cá. Aqui já tem 90, isso quer dizer que sobra 90 para dividir igualmente. Só que você vai dividir igualmente, aqui vai ser 45, aqui vai ser 45. Então os ângulos da base ali vão ser iguais. Tá, mas não é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar uma outra coisa, que é uma maneira de você não ter que fazer conta. Por exemplo, vai ser sempre assim, tá? Triângulo retângulo isósceles sempre vai ser desse jeito. Não há nenhuma exceção. Se eu falar que esse cateto aqui é x, esse aqui vai ter que ser x, porque os dois são iguais. Quem vai ser a hipotenusa? A hipotenusa vai ser x raiz de 2. Ah, Ju, mas sempre? Sempre. Por exemplo, se aqui é 5, a hipotenusa vai ser 5 raiz de 2. Sei lá, se aqui é 1,1 e aqui é 1,1, aqui vai ser 1,1 raiz de 2. Se aqui for, sei lá, raiz de 3, o que vai ser a hipotenusa? Raiz de 3 vezes raiz de 2, que dá raiz de 6. Não importa quem sejam os catetos, a hipotenusa vai ser sempre o cateto multiplicado por raiz de 2. Como é que eles podem te cobrar isso? E como é que você vai, o que você vai fazer para tentar economizar tempo mesmo?
Por exemplo, às vezes vai ser bem simples, mas às vezes você vai se deparar com situações assim, ó. Um exemplo, tá? Imagina que aqui é x mais 2 e que aqui é x mais 2. Você precisa descobrir alguma coisa a respeito da hipotenusa. Ah, Ju, mas eu não sei o x. Não importa, gente. Você só quer descobrir alguma coisa sobre a hipotenusa. O que vai ser a hipotenusa? X mais 2, raiz de 2. Não importa quem seja o cateto. A hipotenusa é o cateto multiplicado por raiz de 2. Isso, gente, se você tiver certeza que se trata de um triângulo retângulo isósceles. Às vezes eles vão tentar te enganar. Eles vão colocar algo assim, ó. Por exemplo, ele vem cá e coloca aqui assim, ó, 6. Aí te fala que esse lado é igual a esse. Aí ele pergunta quanto que vale os catetos. Muita gente chega ali e não sabe o que fazer, porque pensa assim, como é que eu vou resolver aquilo ali? Na hipotenusa não tem raiz de 2, então é porque nesse triângulo a regra não funciona. Funciona. A regra sempre funciona para triângulo retângulo isósceles. Ah, mas como é que eu vou resolver então? Usando a mesma estratégia. Eu pensaria assim, se aqui é x e aqui é x, a minha hipotenusa vai ser x raiz de 2. Só que pensa bem, nesse caso, x raiz de 2 vai ter que ser igual a quanto? A 6. Aí a nossa tarefa é resolver essa equação. Agora, como é que a gente resolve essa equação? Presta atenção aqui agora, tá? Tem duas maneiras para você resolver essa equação. Você pode vir aqui e passar esse raiz de 2 para cá, dividindo. É uma possibilidade. Só que geralmente eu tenho preguiça de fazer essa conta. O que que eu faço? Eu penso assim, ó. Tá vendo que não tem raiz de 2 desse lado? Se não tem raiz de 2 desse lado, é porque essa raiz de 2 tem que desaparecer. E para ela desaparecer, tem que ter um raiz de 2 no x. Aí você pensa, como assim, Ju? Tenta entender, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Aí a raiz desaparece. Mas raciocina. Aqui está dando 2, só que o resultado tem que dar 6. Quem que está faltando para o resultado dar 6? Está faltando um 3. Então, quem que vai ser o x? 3 raiz de 2. Você falar assim para mim, não entendi. Qual que vai ser a sua outra possibilidade? Sua outra possibilidade é fazer a conta. Como é que eu faria essa conta? Seria algo assim, ó. X é igual a 6 sobre raiz de 2. Para resolver isso aqui, você tem que racionalizar. Lembra aí, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. O que vai ser o x, hein? Vai ser 6 raiz de 2. Opa. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. O que dá esse x, hein? 3 raiz de 2. Esse é o jeito mais complicado que eles podem te cobrar isso aí. Entende, pessoal? Olha aqui. Eu não vejo problema nenhum em vocês resolverem a equação. Se você, de repente, se deparar com uma equação daquele tipo ali, você pode muito bem resolver. O que acontece é que, na maior parte das vezes, eu não perco meu tempo resolvendo aquela equação literalmente. Como é que seria resolver essa equação literalmente? É você passar esse raiz de 2 para cá, dividindo, que aí você acha o valor de x. Só que vai dar um número irracional. O que é o número? Como assim? A gente vai ter um número irracional, uma raiz não exata no denominador. Não é que não possa deixar assim, mas a gente não costuma deixar assim. Como a gente não costuma deixar assim, a gente racionaliza. Aí você perde um certo tempo fazendo isso. O que eu faço? Isso aqui, ó, esquece geometria, tá? Quando eu me deparo com uma equação daquela ali, eu não perco meu tempo resolvendo. Por quê? Porque eu penso assim, ó. Um número vezes raiz de 2 tem que dar 18. Ou seja, raiz de 2 vai desaparecer. Aí eu penso assim, para raiz de 2 desaparecer, tem que ter um raiz de 2 no x. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aí a raiz desaparece. Então eu penso assim, ó, aqui no x tem que ter um raiz de 2. Só que aí eu raciocino da seguinte maneira. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Só que meu resultado tem que dar 18. 2 vezes quem que dá 18? 2 vezes 9. Então, quem que é o x? 9 raiz de 2. Claro, eu podia, quem quiser,
Como eu falei, eu não tenho nada contra quem quiser resolver isso aqui. Como é que você resolve isso? Vai ficar 18 dividido por raiz de 2. Como é que você faz? Tem que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. O que vai dar o x? O x vai ser 18 raiz de 2 sobre 2. Esse 2 cancela com 18. O que dá o x? 9 raiz de 2. Só que ao invés de percorrer esse caminho todo, eu penso um pouco mais direto. Mas se você achar sei lá, não sentir confiança em fazer assim, faz do jeito tradicional. Isso a gente vai usar muito. Inclusive, vou dar um exemplo até com uma raiz diferente aqui. Lembra que eu falei que a gente tem 3 triângulos retângulos que vão ser muito importantes para nós. Um outro é o triângulo 30, 60 e 90. E vira e mexe, você vai se deparar com situações assim, ó. X raiz de 3 igual a 12. Aí a pessoa fica, como é que eu resolvo isso? Eu penso, não tem raiz de 3 desse lado. Se tivesse, era só cortar, estava resolvido o problema. Não tem raiz de 3 desse lado. Aí eu penso assim, se não tem raiz de 3 desse lado, é porque tem raiz de 3 no x. Aí imagina, raiz de 3 vezes raiz de 3, o que vai dar isso? Vai dar 3. Só que o meu resultado tem que dar 12. 3 vezes quem que dá 12? 4. O que seria o x? 4 raiz de 3. E aí a gente vai treinando essa ideia, tá? Se tiver raiz dos dois lados, aí fica bem fácil, ó. Imagina, x, não sei se é isso que você está pensando. X raiz de 2 igual a 10 raiz de 2. Aqui é bem fácil, porque o raiz de 2 passa dividindo, ele vai cortar. O que dá o x? 10. Observe a figura ao lado. Nessa figura, ABCD representa um quadrado de lado 11. AP é igual a AS, que é igual a CR, que é igual a CQ. O perímetro do quadrilátero PQRS é. Então, ele te deu uma sequência de segmentos aí que são iguais. Ó. AP é igual a AS, que é igual a CR, que é igual a CQ. Aí ele quer saber quanto que vale o perímetro daquele quadrilátero que está colorido ali. E a outra informação importante que ele deu foi que isso aqui é um quadrado de lado 11. Lembra, a gente não estudou quadriláteros ainda, mas quadrado tem 4 lados iguais e tem 4 ângulos de 90 graus. Então, todos os lados aqui vão medir 11. E além disso, a gente vai ter 4 ângulos de 90. Aqui é 90, aqui é 90. Beleza, o que a gente quer? A gente quer descobrir o perímetro desse quadrilátero que está ali. Primeira sensação, gente, que você fala assim, não vai ter como eu fazer isso não, porque eu não sei a medida de nada ali, como é que eu vou descobrir o perímetro? Lembra aí, gente, perímetro é a soma dos lados. Para a gente poder pensar no perímetro daquele quadrilátero, a gente vai ter que fazer a soma dos 4 lados dele. Beleza, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu vou começar pelo procedimento padrão. Você sempre tem que fazer isso. Qual que é o procedimento padrão? Já que já tem o desenho, o primeiro passo é você colocar na figura as informações que foram dadas. Já coloquei que o lado aqui é 11, já coloquei que o ângulo é 90. Falta colocar essas informações, ó. AP é igual a AS, que é igual a CR, que é igual a CQ. Eu quero que você primeiramente foque nesses 2 triângulozinhos, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo, aqui é um triângulo retângulo. Mas mais específico do que isso, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles, aqui é um triângulo retângulo isósceles. Vou chamar esse lado aqui de x, aqui vai ser x. Aqui vai ser x também, e aqui é x. Só que o grandão é um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados medem 11. Como tudo mede 11 e esse pedaço é x, aqui vai ser 11 menos x. Só que se aqui é 11 menos x, aqui também vai ser. Pelo mesmo motivo, ó, tudo vale 11. Esse pedaço aqui vale x. O que vai ser esse pedaço? 11 menos x. Aqui é a mesma ideia, ó. Tudo vale 11, aqui vale x. Aqui vale 11 menos x. E aqui 11 menos x.
Foca para mim, gente, nesses 4 triângulos que apareceram ali, os 4 triângulos retângulos. Esses 4 triângulos retângulos são triângulos retângulos isósceles. Então, a gente vai ter uma noção muito clara de quem são esses lados. Vamos começar pelo mais fácil. Aqui é x, aqui é x. O que vai ser a hipotenusa? X raiz de 2. Aqui é x, aqui é x. O que vai ser a hipotenusa? X raiz de 2. Agora, cuidado aqui, ó. Aqui é 11 menos x, aqui é 11 menos x. Quem que vai ser a hipotenusa? Vai ser 11 menos x raiz de 2. Aí você pode pensar assim, tá, Ju, mas e se eventualmente eu esquecer isso? Aí você tem que recorrer ao teorema de Pitágoras. Só que dependendo do caso vai ser difícil. Nesse caso aqui, ó, não vai ser muito fácil fazer isso. 11 menos x, 11 menos x. O que vai ser a hipotenusa? 11 menos x raiz de 2. Lembra aí para mim, não importa quem sejam os catetos. A hipotenusa vai ser o cateto multiplicado por raiz de 2. Beleza, mas você deve estar pensando, e agora? O que eu faço? Eu quero o perímetro, eu vou somar. A primeira sensação aqui é que não vai dar certo. Você fala assim, tá, mas eu não sei o valor de x, o que vai adiantar eu somar? Não sei, a gente vai tentar. Eu acredito que esse x vai desaparecer. Lembra aí para mim, a gente chama o perímetro de 2p. Isso aqui é a notação que a gente usa para o perímetro. O que seria o perímetro nesse caso? Vai ser x raiz de 2 mais 11 menos x raiz de 2 mais x raiz de 2 mais 11 menos x raiz de 2. Então, perímetro vai ser igual a x raiz de 2. Me ajuda, ó. Esse vezes esse dá 11 raiz de 2. Esse vezes esse, menos x raiz de 2, mais x raiz de 2. Esse vezes esse, mais 11 raiz de 2, menos x raiz de 2. Tá um pouco pequeno, mas se você olhar aqui, você vai ver que tem gente que vai desaparecer, ó. Mais x raiz de 2 com menos x raiz de 2 cancela. Mais x raiz de 2 com menos x raiz de 2 também cancela. O que dá o perímetro? Perímetro vai ser 11 raiz de 2 mais 11 raiz de 2. O que é 11 raiz de 2 mais 11 raiz de 2? 22 raiz de 2. Confere aí, vê se tem essa alternativa. Lembrando, gente, que 2p é simplesmente o nome que a gente dá para o perímetro. Que letra que você marca aí? Letra D de dado. A parte que mais me preocupa por enquanto é essa ideia de você olhar, ver que tem um triângulo retângulo isósceles e pensar. A hipotenusa vai ser o cateto, seja ele quem for, multiplicado por raiz de 2. O perímetro eu só somei, só que meu espaço aqui estava meio apertado. Eu fiz assim, ó. X raiz de 2, mais 11 menos x raiz de 2, mais x raiz de 2, mais 11 menos x raiz de 2. E saí desenvolvendo, ó. 11 vezes raiz de 2, menos x vezes raiz de 2. Depois, 11 vezes raiz de 2, menos x vezes raiz de 2. Todo mundo que tinha x desapareceu, ó. Mais x raiz de 2 com menos x raiz de 2 desaparece. Mais x raiz de 2 com menos x raiz de 2 desaparece também. No final das contas, sobra 11 raiz de 2 mais 11 raiz de 2. Entende? São duas raízes aqui que são radicais semelhantes. 11 raiz de 2 mais 11 raiz de 2. Você mantém a raiz e soma os coeficientes. 11 mais 11 dá 22. Só que é 22 raiz de 2.